Hoje vamos iniciar o capítulo 11, que trata acerca da salvação dos justificados. Então nós estamos aqui já há algumas semanas dentro da doutrina da soteriologia. Então é a parte da confissão de fé da nossa igreja que trata acerca da doutrina da salvação, como somos salvos e todos os assuntos relacionados a este tema, a essa doutrina que é fundamental e que a gente precisa ter muito claro. Então nós já temos trabalhado aqui lá desde o capítulo 8. O capítulo 8 ele tem o título de O Caminho da Salvação e basicamente ele é uma introdução geral acerca da soteriologia, uma introdução geral acerca da doutrina da salvação. E aí nós dividimos, em vez de fazer um único longo capítulo, tratar de vários assuntos de maneira mais parcelada, né? Dividimos o assunto em vários pontos menores para poder tratar de uma maneira mais profunda. Então nós vamos aprofundando vários aspectos acerca desta doutrina. No capítulo 9 nós tratamos acerca do arrependimento e fé. No capítulo 10 nós vimos a justificação dos arrependidos. Tá? Então a declaração legal de Deus de que somos justos diante dele, aqueles que se arrependem são justificados em Cristo. E agora nós seguimos, né? Um assunto leva ao outro. Nós vamos ver agora a salvação dos justificados. O que significa a partir do momento que nós somos justificados em Cristo? Quais são as consequências disso para nós? E aí nós vamos ir até o capítulo 14, tratando acerca de vários aspectos dentro deste tema maior, que é o tema da soteriologia, a doutrina da salvação. Então você vai perceber que muitas vezes nós vamos estar aqui repetindo algumas coisas que já foram de alguma maneira abordadas nos outros capítulos. É possível que a gente retorne em alguns assuntos, em alguns pontos específicos, e isso tudo é proposital. A própria Bíblia faz muito disso, de usar de repetição para incutir em nós questões fundamentais. A Bíblia é repleta de paralelismos. Então aquele assunto ele é repetido de forma paralela de várias vezes, né, diversas vezes, mesmo assunto sendo tratado de novo, com o objetivo do quê? De inculcar nos filhos de Deus algo que é fundamental. Então nós vamos fazer isso também dentro da nossa confissão de fé. Hoje provavelmente nós falaremos de alguns pontos que em algum momento já foram lá, né, falado um pouquinho e tal, e vamos aprofundando isso para que não haja dúvida nenhuma, que haja uma convicção doutrinária de todos nós. Então o primeiro ponto aqui do capítulo 11, que é a salvação do justificado, diz que nós cremos como igreja que Deus faz participantes da graça da adoção todos quantos são justificados. Então nós vimos na semana passada a questão da justificação dos arrependidos, aqueles que se arrependem, que se têm a sua convicção de que são pecadores, que se arrependem disso e passam a confiar na obra de Cristo como seu único suficiente Salvador, o único meio de sermos salvos. Deus nos justifica. E essa justificação, Deus nos torna justo diante dele, nos faz ser participantes da adoção. Deus nos adota à sua família. Ele nos tira da família que nós nascemos. Qual família nós nascemos? E aqui não estou falando de família numa questão de linhagem, né, de hereditária, de pai, qual é a família biológica. Nós nascemos pecadores, corrompidos, participantes da família de Satanás, que se rebelou contra Deus. Somos também rebeldes. Mas no momento que nós nos arrependemos e somos justificados, Deus nos faz agora filho dele. Então, como filho de Deus, nós desfrutamos de alguns privilégios. Então diz ali, por essa graça, eles são feitos filhos de Deus e desfrutam de privilégios e liberdades dessa condição. Recebem o Espírito da parte do Pai. Essa é uma condição obrigatória que todo crente desfruta. Todo crente recebe o Espírito no momento da sua conversão, e a partir disso ele tem acesso a Deus. Ele tem acesso livre ao Pai. Ele pode se colocar diante do Senhor em oração a qualquer momento. Ele não precisa de intermediários nesse relacionamento. Ele se coloca diante de Deus e pode chamar Deus de Pai. Então diz ali na nossa confissão, né?
que recebem o Espírito da parte do Pai e têm acesso com liberdade ao trono da sua graça para clamarem Abba, Pai. O terminho Abba, irmãos, nada mais é do que o termo hebraico para pai. Então, você vai ver vários textos nas Escrituras onde é falado isso, né? O próprio Senhor Jesus usou essa expressão, Abba, Pai. É um termo como carinhoso, íntimo de se relacionar com Deus. É como se chamasse Deus de papai, algo nesse sentido. Né? Mostra uma intimidade nesse relacionamento. Recebem sua compaixão, né? A compaixão de Deus, a sua proteção e toda a provisão para viverem com a dignidade de filhos de Deus. São disciplinados pelo Pai, ou seja, em vários momentos, porque somos pecadores, porque não somos perfeitos, Deus pode nos disciplinar. Ele vai fazer isso se somos filho. Né? O autor bíblico diz que se nós não somos disciplinados, talvez nós não somos nem filhos, porque todos pecamos, e por causa disso precisamos ser corrigidos. E muitas vezes a disciplina ela é o quê? Dolorosa. Deus usa vários meios para isso, da mesma forma como nós, pais, disciplinamos os nossos filhos. Ocorre da mesma forma. Essa disciplina ela é corretiva, ela é para crescimento, é para nos dar limites, enfim. Tudo aquilo que nós aplicamos na nossa vida comum, a gente pode, de certa forma, entender a maneira como Deus age conosco. Quando nós disciplinamos um filho, nós não fazemos isso porque não os amamos. Pelo contrário, é porque amamos, é porque queremos corrigi-los. E assim Deus age conosco. Embora essa disciplina, ela não significa rejeição. Óbvio que não. Ela nunca significa rejeição. Deus nunca rejeita os seus filhos, aquele que Ele adotou como seus. Pois são selados. Por que Ele não rejeita? Porque nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção e co-herdeiros das promessas do Pai na companhia de Cristo Jesus, seu Redentor. Nós nos tornamos herdeiros de Deus. Então, o que o filho herdou do Pai? O que o Pai deu ao filho? Um reino. O reino do Messias, o reino do Filho. Esse reino, ele um dia será consumado neste mundo. O que nós herdaremos com Cristo? Do seu reino. Nós receberemos o reino como promessa. Nós receberemos para desfrutar como herdeiros que somos. Por causa da adoção, nós nos tornamos herdeiros legais. E toda essa linguagem, quando você encontra na Bíblia, Paulo é aquele que mais desenvolve a doutrina da adoção. Ele usa os termos do judiciário romano, ele trata isso de uma maneira legal, uma adoção legal, direitos como filho, tudo isso se relaciona dessa forma. Nós como filho temos direitos como herdeiros de Deus. Olha só que privilégio, né? Saímos de pecadores que merecem apenas a condenação eterna e passamos a ser filhos amados, protegidos, sustentados e com a promessa de herdarmos o reino junto com o próprio Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Então vamos ver alguns textos aqui que nos falam sobre esse assunto. O primeiro, Efésios capítulo 1, verso 5. Então, enquanto nós estivermos na doutrina da soteriologia, nós vamos lidar com muitos textos paulinos. O apóstolo Paulo foi o que mais lidou com esse assunto nas suas cartas. Efésios capítulo 1, verso 5. Eu vou estar usando aqui, como de costume, a nova versão transformadora, a NVT. Tá? Se você tem essa versão, você consegue acompanhar mais facilmente. Do contrário, não há muita diferença aí. Você pode acompanhar de qualquer forma. Ele diz ali, Ele nos predestinou para si. Quem que nos predestinou? O Deus Pai. Ele nos predestinou para Ele, para nos adotar como filhos. Nos adotar como filhos dele. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então nós temos aqui um versículo que trata sobre a adoção. Deus, lá na eternidade passada,
escolheu aqueles que seriam salvos e predestinou essas pessoas para a adoção. Esse é o objetivo. Foi por isso que ele nos elegeu, para sermos filhos dele por meio daquilo que Cristo fez por nós. Voltando um pouquinho aí na sua Bíblia, em Romanos, primeira das epístolas paulinas, capítulo 8, versos 15 a 17. Pois vocês não receberam um espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Olha só que texto maravilhoso, né? As promessas que Deus diz. Ele nos dá o Espírito de Deus a nós. Nós somos chamados e agora podemos nos colocar diante de Deus e tratá-lo como um pai querido, um pai amado. Somos filhos, e porque somos filhos, somos seus herdeiros. Herdaremos com Cristo todas as promessas. Isso é maravilhoso. Mais um texto de Paulo, agora Gálatas. Só passar aí as cartas de Corinto, que vem na sequência, e aí você encontra Gálatas. Capítulo 4, versos 6 a 7. Diz o texto: E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Então a mesma verdade, Paulo trabalha aqui mais uma vez a igreja dos Gálatas, a igreja que estava na Galácia. Certo? Alguma dúvida aqui nesse ponto? Não, né? Bem tranquilo. Vamos ao ponto 2. Diz ali a nossa confissão. Cremos que a certeza da salvação é um ato infalível de fé. Isso aqui tem que ser, a gente frisa muito, principalmente quando nós estamos tratando nos discipulados de novos membros. É que a pessoa que crê em Cristo, ela precisa ter certeza da sua salvação. Se você afirma que confia em Jesus como seu único e suficiente Salvador, se alguém lhe pergunta se você é salvo, você tem que encher a boca e dizer: eu tenho certeza que eu sou salvo. Eu tenho certeza da minha salvação. E por que isso é imprescindível para um crente? Porque toda vez que você duvida da sua salvação, junto da dúvida está algum tipo de merecimento, está algum tipo de mérito. Você vai duvidar, por que você não crê na sua salvação? Sempre vai ter uma resposta do tipo: mas eu acho que eu não estou fazendo o suficiente. Eu acho que eu não me envolvi com a igreja quanto eu deveria. Eu não estou lendo a Bíblia diariamente. Eu não estou fazendo aquilo que se espera de um cristão. Então você está atrelando a obra de Cristo algo que você precisa acrescentar a ela. Se você tem que acrescentar algo para Cristo, para a obra dele, para a sua salvação, então você está diminuindo a cruz. E quando nós diminuímos a cruz, nós estamos em um caminho completamente distorcido, errado, e que não leva ao único meio de sermos salvos, que é apenas por meio de Cristo. Certo? Então, sempre, se você crê em Cristo, se você entendeu a doutrina do pecado, se você se reconhece como um pecador, e se você vê em Cristo o único meio, porque você diz assim: olha, por mim é impossível, não há nada que eu possa fazer para alcançar a salvação. Se não há nada que eu possa fazer, então eu olho para Cristo, eu olho para aquilo que Ele fez por mim, e eu confio que aquilo foi suficiente. Deus morreu no meu lugar, Deus morreu por mim. Não há nada que eu possa fazer
para mudar ou para acrescentar algo naquilo que o Senhor já providenciou. Então, se você crê, você tem a certeza da sua salvação. Afirme com todas as letras: eu sou salvo. Por quê? Porque não depende de mim, porque depende daquilo que Cristo fez por mim. E eu confio nisso, e apenas nisso. Então isso é essencial na vida do salvo. Isso é essencial para qualquer um de nós que verdadeiramente crê. Tá? É a certeza da salvação. E aí prossegue: pois os alicerces da fé são a retidão e o sangue de Jesus. Esse é o alicerce da fé. É retidão e sacrifício de Cristo, e não a minha retidão, e não o meu sacrifício, e não as minhas obras, e nem nada do tipo. Eu confio apenas em Cristo e na sua obra, que foi revelado pelo Espírito Santo, o qual testifica pelo Evangelho que somos filhos de Deus, mantendo o nosso coração humilde e santo, procurando confirmar a sua vocação e eleição com toda a diligência para deleitar-se em paz e alegria. Então, a partir do momento que você entende que o que Cristo fez por você é suficiente, você vive de qualquer forma? Você não precisa obedecer? Não. Você é grato por aquilo que Deus lhe fez. E você não quer desonrar o seu Salvador. Você quer viver da maneira como Ele pede que sejamos. Você quer ser santo como é santo aquele que lhe salvou. Então você mantém com diligência a obediência. Você procura crescer e conhecer. Amor e gratidão a Deus com vigor e ânimos para os deveres da obediência. Então, a partir do momento que eu digo, olha, eu sou salvo apenas por Cristo, eu não estou apto ou liberado a fazer o que eu bem entendo, a viver de qualquer forma. Nós vamos ver daqui a pouco o próprio apóstolo Paulo lidou com esse questionamento. Quer dizer, então, porque a graça é abundante, nós podemos viver no pecado para que a graça se sobressaia ainda mais? Paulo diz, de jeito nenhum. Não é assim que funciona. Então, vamos dar uma olhada em alguns textos aqui que falam sobre isso. O primeiro deles, Hebreus, capítulo 6. Então, aqui é importante lembrar o contexto da carta aos Hebreus. O autor aqui escreve para o povo judeu, um povo que havia se convertido ao cristianismo. Eles haviam abandonado o judaísmo e se convertido. E aí, nós sabemos que lá no início da história da igreja cristã, a primeira perseguição ocorre dos próprios judeus. Os judeus perseguiram a igreja cristã. E esses judeus aqui, sendo perseguidos, pelos próprios parceiros de judaísmo, eles começaram a esmorecer na sua fé. Eles começaram a se questionar: mas será que realmente esse Jesus é o nosso Messias? Será que realmente vale a pena continuar em meio a tanto sofrimento? Será que não é melhor voltar para o judaísmo, porque a nossa vida é mais fácil lá no judaísmo? E o autor trabalha mostrando que Cristo é superior. Jesus é superior à antiga aliança. Jesus é superior ao sacerdote. Jesus é superior a Moisés, aos anjos. Ele vem dizer que Cristo é superior, superior, superior. E aqui ele exorta acerca deste assunto. Não retornem à antiga aliança. Não retornem à lei, às obediências farisaicas de você achar que vai ser salvo pela lei. Não façam isso. E aí ele exorta aqui no verso 11, dizendo: o nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Então continuem se dedicando, mesmo diante do sofrimento, continuem buscando a Cristo. E qual é a plena esperança que ele está falando aqui? Do que trata isso? É só voltar no capítulo 5, versos 7 a 9. Ele diz ali: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então a esperança aqui é a salvação eterna, é disso que ele está tratando.
Então aqui quando ele fala em esperança, não abandone, tenha plena certeza da sua esperança, é a salvação eterna. E agora para o verso 17 a 19. Ele diz, Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina para o santuário interior. Então você vê que a linguagem dele aqui é uma linguagem para o povo judeu, uma linguagem que envolve o sumo sacerdote, envolve o tabernáculo. Quando ele fala que essa esperança é uma âncora firme, ela nos conduz até o outro lado da cortina. Que cortina é essa? A cortina da sala? A cortina que divide o box do banheiro? Não, é cortina do santuário, é o acesso ao santíssimo lugar, o lugar da habitação de Deus. Ele diz, olha, em Cristo nós não precisamos mais de um tabernáculo, nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, e através dele nós acessamos a Deus, nós entramos na sua santa presença. Então é isso que significa aqui. Agora vamos tratar um pouquinho sobre a santificação, né? Essa parte de você não pode viver de qualquer jeito, não é porque você é salvo apenas pela obra de Cristo que isso te dá uma carta branca para pecar à vontade. Olha o que diz a segunda epístola de Pedro, logo depois de Hebreus, né? 2 Pedro, capítulo 1, versos 10 a 11. O capítulo 1 de 2 Pedro trata sobre santidade, vivermos uma vida santa. E ele diz ali nos versos 10 a 11, por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Olha, irmãos, obedeçam, se esforcem nisso. Por quê? Porque fazendo isso vocês encontram méritos? Não, porque essa é a evidência. Isso mostra que, de fato, vocês foram chamados e escolhidos por Deus. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhado de grande honra. Então, a obediência ela é uma evidência. É uma certeza. Se obedecemos, se temos esse desejo, se buscamos conhecer e andar em retidão, é uma evidência de que fomos chamados por Ele. Outro texto que também vai tratar nesse sentido é Romanos 6. Voltamos lá para Romanos. Romanos 6, versos 1 e 2. E aqui Paulo trata acerca da dúvida, né? Se a graça é abundante, vivemos de qualquer jeito? Se o sangue de Cristo é capaz de perdoar todos os nossos pecados, passados, presente, futuro, então quer dizer que nós podemos pecar a reverie. Vamos viver de qualquer jeito. Será que isso é possível? Paulo responde, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não, ele diz. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, se nós cremos, se nós nos apegamos a Cristo, iniciamos um discipulado, e aqui ele vai tratar acerca do simbolismo do batismo, né? Como aquela ideia de morrer o velho homem. Se morreu o velho homem, o pecador, como que pode surgir um homem ainda mais pecador que o anterior? Não. O Espírito Santo nos traz uma vida nova. Ele nos regenera. O Senhor vai fazer uma obra em nós. E essa obra é ficarmos cada vez mais afastados do pecado e não próximos a ele. Então não faz sentido alguém dizer, eu tenho fé em Jesus, eu creio em Jesus, mas na sua vida continua como se nada tivesse acontecido. Tem um pastor que ele traz uma comparação e diz, olha, o crente é como se uma pessoa estivesse atravessando a rua e um caminhão passasse por cima dela. Ela voltasse para casa, seria impossível de não ver o que aconteceu com você. Como que você está nesse estado? Assim é uma conversão. O que aconteceu? Nossa, olha a mudança na vida.
Isso é perceptível, por quê? Porque Deus está trabalhando. E se Deus trabalha, o homem não consegue impedir. Então, para nós, quando nós tratamos esses assuntos, né, que competem a Deus, né, nós falamos de coisas como eleição, predestinação, regeneração, coisas que nós não podemos ver o Espírito Santo atuando, né? Não é visível, é uma obra invisível. Porém, a evidência dessa obra é encontrada em uma vida nova, em uma vida diferente, em uma vida santa, em um progresso que é visível aos olhos. É assim que funciona. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Deixa eu falar. Assim, em termos de aplicação, a gente pode ir mais longe, né? A aplicação permite uma certa liberdade. Então, depende de texto a texto. Aqui, neste caso, que nós tratamos desse texto, eu diria que é muito a ideia de alguém que escuta a verdade, tá? Escuta o evangelho, escuta a mensagem, tem um entendimento intelectual daquilo, pode até reconhecer, né, os méritos de uma comunidade cristã, de perceber fruto na vida das pessoas, mas o amor às outras coisas, ao mundo, a um estilo de vida que ele é apegado como um ídolo na sua vida, fala mais alto e ele abandona esse caminho, decide não mais. É a ideia que eu tratei na pregação de domingo, uma oposição que ainda não é declarada, continua ali, pode até haver algum tipo de convencimento intelectual, mas acaba retornando para aquele caminho e abandona de vez. Creio que mais ou menos uma aplicação seria nesse sentido. Ok? Partimos então para o próximo. Ponto 13. Cremos que o pecado sem perdão é rejeitar o Filho de Deus como Salvador. Por que nós tratamos aqui do pecado sem perdão? Qual é o pecado sem perdão que a gente encontra aí na Bíblia? É a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E aí por que é importante tratar disso numa confissão de fé? Porque há pessoas que acreditam que é possível um crente cometer esse pecado hoje. Que é possível uma pessoa blasfemar contra o Espírito Santo e se ela fizer isso, ela não tem mais chance de salvação. Vamos dar uma olhada no texto que fala sobre isso, lá em Mateus 12. Abra sua Bíblia em Mateus 12, para você ter uma... Vamos olhar mais de perto. Mateus 12, versos 31 e 32. Mateus 12, versos 31 e 32. Olha o que diz aqui. É Jesus, né? Falando. Aqui, Mateus relatando. Diz assim, o Cristo aqui falando. Por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados. Não há pecado sem perdão, Jesus diz aqui. Todo pecado, qualquer blasfêmia é perdoado. Mas, sempre que tem um mas, vocês já sabem. Vem coisa ruim. Normalmente vem coisa ruim. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Você pode blasfemar contra Jesus. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem neste mundo, nem no mundo por vir. E aí muitas pessoas olham esse texto e ficam preocupadas. Com razão, né? Você lê esse texto, você pensa, poxa, e aí começa a investigar a sua vida. Será que alguma vez eu blasfemei contra o Espírito? Porque se eu blasfemei, já era. Não adianta mais continuar na igreja, não adianta mais seguir a Cristo, porque por mais que eu ame o Senhor Jesus, eu não vou ser perdoado. Né? E Jesus é enfático, nem neste mundo, nem no porvir. E aqui não é a ideia de que no porvir vai ter chance de arrependimento. A ideia é assim, não existe chance de haver perdão. Não tem como. É impossível uma pessoa ser perdoada. E aí, muitas pessoas acreditam nisso, que é possível até hoje você cometer a blasfêmia contra o Espírito. Né?
O que vocês acham? Será que é possível hoje em dia? Nós colocamos aqui na nossa confissão que não. Tá? Isso não é possível ser repetido. Por quê? Porque o pecado imperdoável, segundo Cristo, envolve todo um contexto. Você não pode pegar esses 2 versículos, isolar eles e não entender o que está acontecendo. O que é o contexto aqui desse texto? Jesus está efetuando milagres. O texto fala que Jesus curou um homem cego e mudo que estava possuído de demônio. Ele fez essa cura milagrosa diante de muitas pessoas. Jesus, ele estava ali diante das pessoas, o Deus encarnado, fazendo milagres incontestáveis diante dos olhos das pessoas. Esses milagres comprovavam o caráter messiânico de Jesus. Eles apontavam as profecias que falavam da vinda do Senhor. E alguns religiosos ali, ao invés de reconhecer que Jesus é o Messias e que ele estava ali curando pelo poder de Deus, eles atribuíram aquela obra de Jesus a Satanás, a uma obra demoníaca. E aí Jesus olha para eles e diz que aquilo que eles estavam fazendo era imperdoável. Por quê? Porque eles tiveram ali acesso ao próprio Deus, vendo diante dos seus olhos, vendo os milagres acontecendo diante dos olhos deles, e eles estavam tão insensíveis, tão endurecidos, que eles não conseguiram se arrepender e crer. E aí Jesus diz, olha, esse pecado é imperdoável no sentido de que o estado que vocês se encontram é de uma tamanha incredulidade que não há nada mais que possa ser feito. Vocês viram, vocês provaram e vocês não creram. Nós não podemos esquecer o verso 25 aqui do texto. Jesus conhecia os pensamentos deles. Jesus sabia exatamente o que se passava na mente daqueles homens quando eles afirmaram que a obra do Senhor ali era uma obra de Satanás. Alguém de nós tem acesso ao pensamento das pessoas para saber se elas estão em tamanho nível de incredulidade que não há mais chance de arrependimento? Nós não temos essa condição. Os milagres não são mais produzidos dessa forma. Nós não temos Jesus entre nós. Então esse tipo de coisa só poderia ter sido dita pelo próprio Deus. Só o Senhor Jesus é capaz de dizer, olha, o pecado de vocês é imperdoável. Essa dureza do coração de vocês não tem mais volta. E isso por conta de tudo, de todo o cenário, de todo o contexto que envolvia aqui esse texto. Então, para nós, pecado sem perdão é incredulidade. Se você morrer na incredulidade, este pecado não será perdoado. Se você morrer sem crer, você está condenado. Então é esse o pecado. Então, cremos que o pecado sem perdão é rejeitar o Filho de Deus como Salvador, desprezando todas as suas graças oferecidas pelo Criador, que sozinho e motivado por sua soberana vontade, tudo proveu para nos alcançar e resgatar. E que não havendo aceitação por parte do pecador a este amor redentor, jaz sobre ele a mais severa, justa e irremediável condenação eterna. Então aqui nós equilibramos a balança, Nós colocamos aqui a responsabilidade que nós temos. Deus oferece a sua salvação por meio do Filho. Nós sabemos que só responderá positivamente à salvação os eleitos, mas nós não sabemos quem são. E recai sobre nós a responsabilidade de crermos. Ninguém vai ser condenado porque não foi eleito. Todo mundo é condenado porque não creu, porque se endureceu, porque permaneceu no seu pecado. Houve alguns textos que falam sobre isso. Primeiro, João 3. O texto aqui, verso 16, que é o mais conhecido, talvez o texto mais importante das Escrituras, o texto central para muitos do Novo Testamento. O problema é que o pessoal para normalmente no 16 e não segue adiante. Talvez a parte mais importante seja lidar com todo ele. João 3, 16 a 19.
Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. Veja como recai sobre nós a responsabilidade da condenação. A condenação é esta. Deus veio ao mundo em Cristo, mas o mundo amou muito mais os pecados do que o próprio Deus. Ainda em João, na sequência aí no capítulo 5, versos 39 e 40. Jesus aqui se dirigindo ao povo judeu, né? Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Se recusam. Estão obstinados. Né? Então, a responsabilidade, mais uma vez, colocada sobre nós. E, por fim, 2 Tessalonicenses. Capítulo 1, versos 7 a 9. Diz o texto: Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu. Virá com os seus anjos poderosos, em chama de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença de Deus e do seu glorioso poder. Esse texto aqui traz para nós a principal marca do ímpio. Qual que é a principal marca do ímpio? Daquele que não crê, segundo o texto. É a desobediência. O verso 8 diz ali, eles se recusam a obedecer. Então você tem a evidência principal da salvação, a obediência, e a principal marca do ímpio é exatamente o oposto a essa. É não obedecer. É não se interessar na palavra do Senhor, é não buscá-la e não praticá-la em sua vida. Por fim, o último ponto aqui, ponto 4, diz ali, cremos que essa salvação só pode ser comunicada através do estudo ou pregação da Bíblia Sagrada. E apenas a Bíblia dispõe das verdades salvíficas. Apenas nela encontramos a mensagem do Evangelho. Então nós queremos que uma pessoa só pode ser salva através do acesso à mensagem do Evangelho. E essa mensagem, ela só é conhecida por meio da Bíblia. Você precisa ter dela. Então uma pessoa pode ser salva estudando as Escrituras, em casa, lendo a Bíblia, uma pessoa é capaz de conhecer o Evangelho e crer nessa mensagem, e por meio da pregação da palavra, a palavra sendo exposta. Né? Então é por isso que na igreja, queridos, nós não damos espaço a outras coisas. Porque a única maneira de uma pessoa ser salva é sendo exposta à palavra. Então tudo a gente faz estudando as Escrituras. Tudo precisa vir da Bíblia. As nossas orações precisam ser bíblicas. Os nossos cânticos precisam transmitir verdades teológicas vindas da Bíblia. A palavra ela tem que ser lida. Por isso que nós temos a leitura pública, que é simplesmente uma leitura de um capítulo toda semana. Ela tem que ser exposta, ou seja, a palavra ela precisa ser lida, explicada, aplicada em nossa vida, porque esse é o meio de Deus atuar na salvação.
É através do seu Espírito que nos convence e da palavra que nos traz a mensagem. Essa mensagem ela precisa ser compreendida. Ela é racional. Ela precisa ser entendida pelas pessoas. Então, se a palavra não é exposta, se ela não é lida, se ela não é explicada, as pessoas não conseguem compreender. Isso precisa ser muito claro diante de nós, diante de todos que cremos na palavra, que cremos e que vivemos juntos como comunidade. Vamos ver os textos agora. Romanos 10. Versos 16 e 17. Nem todos, porém, aceitam as boas novas. Então a pregação é feita, a mensagem é explicada, o evangelho é anunciado, mas nem todos aceitam. Isso é uma verdade. Nós comprovamos isso na nossa vida, no nosso evangelismo. Quantas pessoas nós já tivemos contato, quantas pessoas já vieram na igreja, ouviram a mensagem, escutaram sobre Cristo, escutaram sobre o caminho da salvação, mas não aceitaram. Não quiseram aquilo para a vida delas. E isso é explicado pelo próprio Deus. E aqui, Paulo ele utiliza do Isaías, a profecia de Isaías. O profeta Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? É muito interessante porque traz o contexto de Isaías. Lá em Isaías, qual era o grande problema daquela nação, do povo judeu antes do exílio? Qual era o grande pecado nacional? Idolatria. Construir imagens falsas de ídolos. E aí Deus diz para eles que o juízo seria eles se transformarem como aquelas imagens. Como assim? Se virar uma estátua? Não. Ele diz, olha, vocês vão ser como eles. Vai ser falado, mas vocês vão ser surdos, como é a imagem que vocês têm em casa. Vocês vão se tornar iguais a eles. De pedra, endurecidos. Ele fala, olha, o profeta vai vir falar, mas vocês não crerão, porque vocês se tornaram iguais aos seus próprios ídolos. Portanto, ele continua, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então a fé, ela nasce por meio de ouvir a mensagem. Ouvir a pregação do Evangelho. Ouvir a mensagem, as boas novas. É desta forma que a fé é gerada. Então por que, queridos, que nós vamos gastar tempo do nosso encontro semanal para dançar no culto? Por que nós vamos gastar tempo com uma peça de teatro? Por que nós vamos gastar tempo com outras coisas que não a pregação? Se é a pregação que gera a fé. Então, o ato central, fundamental de uma igreja cristã precisa ser a pregação da palavra. Porque é isso que transforma, é isso que alcança. Deus alcança os seus filhos por meio da pregação. Outro texto, 2 Timóteo. Capítulo 3, versos 15 a 17. Paulo diz a Timóteo, desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, ou seja, Timóteo teve uma educação na palavra. Sua avó e a sua mãe ensinaram as verdades bíblicas a ele, que lhe deram sabedoria. Não é a palavra que deu sabedoria. Para quê? Para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Não é isso que ocorre toda a pregação? Não é isso que ocorre toda a exposição do texto bíblico? Ele não vem e nos mostra a nós o que está de errado na nossa vida. Nos faz perceber coisas que precisamos mudar.
Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. E continua aí, o próximo texto é emendado, no capítulo 4, versos 1 a 5. Por conta disso, por conta dessa verdade, da utilidade fundamental da palavra, vem aí o conselho de Paulo a Timóteo. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Então Paulo está enfatizando, olha o que eu vou dizer agora, é muito importante. Timóteo era um jovem pregador, um jovem pastor. Ele diz, olha, eu estou lhe dizendo solenemente, é um ato solene, na presença de Deus, de Cristo, aquele que julgará todas as coisas. Qual que é o conselho? Pregue a palavra. Pregue a palavra. Ele não fala outra coisa. Ele não diz nenhum outro conselho. Ele diz, pregue a palavra. Esteja preparado. Quer a ocasião seja favorável, quer não. Em toda circunstância, esteja preparado para anunciar o Evangelho. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Faça isso de maneira diligente. Não de qualquer jeito, ele diz com paciência, ensinando de maneira correta. E ele continua aqui profetizando algo que nós podemos já dizer que está se cumprindo em nossos dias. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mito. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Ele diz, olha, pregue a palavra. Pregue. Que vai chegar um dia em que as pessoas não vão mais querer ouvir. Elas vão se cercar de pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir. Elas estão atrás de ensinos tortos. Elas querem um mundo de sucesso e prosperidade e elas se cercam disso. Elas querem dinheiro, se cercam de líderes que dizem que Jesus vai lhe dar dinheiro. Eu quero cura. Vai ter um líder que vai falar disso. Eu quero a igreja que me ajude a andar melhor de skate. Vai ter lá a igreja que vai focar em ajudar a skatista. Para tudo que você quiser, você vai encontrar um lugar para ir. As pessoas se cercarão de líderes de acordo com seus próprios desejos. A realidade que nós vivemos. A igreja ao gosto do freguês. Você escolhe o cardápio e você vai lá e se serve. Mas isso não pode ser para uma igreja bíblica. Pregue a palavra. Quer a pessoa esteja disposta a ouvir ou não. Se ela não está disposta a ouvir, ela não volta mais. Esse é o principal filtro de uma igreja. É a pregação. Ninguém aguenta muito tempo ficar ouvindo sobre pecado. Ninguém aguenta muito tempo ficar ouvindo que é um miserável, que precisa apenas de Jesus na sua vida, que esse é o único caminho. As pessoas não querem, as pessoas querem se sentir bem, se sentir amados, afagados, receber tapinha nas costas. Muitas vezes vai ter um momento bom, doce do Evangelho, saber que Deus nos ama, nos deu seu Filho precioso, mas vai ter também a parte amarga, que confronta os nossos interesses, os nossos desejos, que entra em choque com verdades que nós achávamos que eram, nossos pressupostos, coisas que nós acreditávamos que era de um jeito, mas a Bíblia nos diz que não é. E nesses momentos vem a divisão. Aqueles que querem realmente viver de acordo com a palavra, estão dispostos a assumir o custo do discipulado, e aqueles que querem apenas se cercar de pessoas que falam aquilo que eles querem ouvir. Alguma dúvida? Então vamos rapidamente aqui nas rejeições. O que nós rejeitamos então diante disso? Mais uma vez, queridos, aquelas verdades estão sendo repetidas. A crença de que é possível perder a salvação. Porque se isso fosse possível, ninguém teria certeza dela. Você não poderia dizer, eu creio que eu sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação.
Se você pode perder, você não pode ter certeza. E você vai viver até o último dia da sua vida sem saber se você é salvo ou não. Você vai morrer diante da expectativa. Onde eu vou acordar depois disso? Né? Então rejeitamos isso. Rejeitamos o ensino de que o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, possa ser praticado em nossos dias. Isso foi algo muito específico, de acordo com aquele contexto onde Cristo estava presente, onde ele conhecia os pensamentos, onde havia a obra sobrenatural acontecendo diante dos olhos daquelas pessoas. E só Jesus poderia afirmar algo nesse tipo. Somente Ele. Não há como nós, hoje, podermos cometer esse pecado ou nos encontrarmos em um mesmo contexto daquele tempo. E por fim, qualquer tipo de pregação que não exponha o texto bíblico. Por que coloco pregação aqui entre aspas? Porque se não há exposição, não deveria nem ser chamado de pregação. Aí é uma palestra, uma palavra motivacional. Se não tem texto sendo lido, sendo explicado e aplicado, isso não é pregação. Então nós rejeitamos qualquer outro tipo de pregação que não exponha o texto, que não lide com ele, que seja a mensagem do pregador e aí você acrescenta um outro texto para dar base àquilo que eu quero falar. Na verdade não, tudo que eu falo tem que sair do texto. As pessoas precisam ler junto e entender que aquilo está sendo tirado ali. E conseguir junto, é verdade, o texto está falando isso mesmo. A partir do momento que você olhe, opa, mas esse texto aqui está fora de contexto só para dar base ao que ele está falando. Então isso não é pregação. Ok? Alguma dúvida? Comentário? Não? Então vamos encerrar com a palavra de oração, queridos? Oremos. Bondoso Pai, amado Senhor, te damos graça por esse tempo que tivemos aqui juntos, Pai, para aprender mais acerca da palavra do Senhor. Sabemos que estamos aqui estudando a confissão de fé da igreja, mas nós nos esforçamos para extrair as doutrinas com base na palavra de Deus e apenas nela. Peço que o Senhor nos conduza em humildade diante desse tempo de estudo acerca dessa confissão de fé, que os nossos olhos possam ser abertos para alguma incoerência ou algo que possa estar diferente daquilo que o texto nos revela. Nós confiamos que o Senhor nos guia nisso, que nós não somos infalíveis ao promover esse tipo de documento na nossa igreja. Nós confiamos que apenas a Tua palavra é inerrante, apenas ela é aquela que deve nos guiar em todas as nossas práticas, em tudo aquilo que nós fazemos, seja na nossa vida individual, seja na nossa vida comunitária. O Senhor continue a nos guiar nessa verdade, sempre humildes ao texto bíblico, Senhor, sempre buscando como única fonte a Tua palavra, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a trilharmos nesse caminho, porque sabemos o quanto é difícil, Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém.